Boa tarde a todos. Declaro aberta a 111ª sessão ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Pastor Kennedy Marques. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa. Presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Presente. Biula. Abner Segura. Presente. Bruno Tan. Presente. André do Bar. Presente. Paulo Marrom. Zé da Vaca. Biula. A seguir, passaremos a discussão e votação da ata. Em discussão, a ata da 110ª sessão ordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se levantar. Aprovada a ata da 110ª sessão ordinária. Peço ao secretário que dê prosseguimento ao expediente com recebimento de matéria do Legislativo. Recebimento projeto de lei no 03/2020-L, autor vereador Abner Segura. Assunto: dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do município de Mairinque a cerimônia das velas, realizada no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos de cada ano, no cemitério das Luzes de Mairinque. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 26/2020. A Rua Solange Maria de Paula, no bairro Nova Mairinque, na altura do número 400, aconteceu uma erosão destruindo uma parte da rua, colocando em risco os veículos e munícipes que circulam. Devido à necessidade, um reparo urgente na Rua Solange Maria de Paula e uma solução para o desmoronamento do barranco é que requer nos termos regimentais que seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte: 1. A Prefeitura tem conhecimento do ocorrido? 2. Se sim, já foi feito plano de ação para corrigir o estrago na rua? 3. É possível dar um prazo para a solução do problema? Se não é possível, justificar. Vereador Pastor Kennedy Marques. Em discussão, requerimentos 26/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permanecem como estão, os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 26/2020. Requerimento número 27/2020. O IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, reuniu os 30 países com maior carga tributária e relacionou o recolhimento de impostos aos benefícios recebidos pela população, usando o Índice de Desenvolvimento Humano, uma medida da qualidade de vida. No ranking, o Brasil ficou na última posição, através de países como a Argentina e o Uruguai. Agora, no início de ano, o brasileiro recebe vários impostos para pagar e ainda tem gastos típicos de início de ano, IPVA, IPTU, DPVAT, material escolar e tantos outros que fazem a conta no fim do mês não fechar, e mesmo que parcelados, causam enorme sufoco financeiro às famílias durante o ano todo. Considerando que no âmbito municipal são vários os impostos, taxas e tributos recolhidos anualmente pela Prefeitura, é que nos termos regimentais requer ao chefe do Executivo Municipal, através dos setores competentes, para que nos informe o que segue. 1. Houve aumento no IPTU para o exercício 2020? Se sim, qual a porcentagem? 2. Qual a porcentagem do aumento do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, nos últimos 16 anos? Favor de escrever os aumentos por ano de 2004 até 2020. 3. Qual a porcentagem do aumento da taxa de lixo nos últimos 16 anos? Favor de escrever os aumentos por ano de 2004 até 2020. 4. Qual a porcentagem do aumento da alíquota do Imposto sobre Serviços, ISS, nos últimos 16 anos? Favor de escrever os aumentos por ano de 2004 até 2020. 5. Qual a porcentagem do aumento do ITBI, Imposto de Transferência de Bens e Imóveis, nos últimos 16 anos? Favor de escrever os aumentos por ano de 2004
2004 até 2020. 6. Qual o valor total de impostos municipais recolhidos nos últimos 16 anos? Favor de escrever os recolhimentos, apenas os de competência do município por ano, de 2004 até 2020. Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 27/2020. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero ser bastante breve nesse requerimento, mas eu peço informações aqui ao Executivo sobre a porcentagem do aumento do IPTU nos últimos anos. Nós temos visto aí reclamações de que o IPTU tem aumentado cada vez mais. Eu peço ainda informações nos últimos anos do aumento da taxa de lixo. Peço ainda a porcentagem de aumento da alíquota do ISS. São informações importantes, senhor presidente, como do ITBI, Imposto de Transferência de Bens, para nós avaliarmos a quanto anda a nossa arrecadação, que nós vemos que tem subido cada vez mais. Então, são informações precisas. Nós pedimos um raio-x do que a população vem pagando em forma de impostos, para termos uma ideia melhor de como esse dinheiro está sendo aplicado em favor da nossa população. Então, eu peço a aprovação dos nobres pares para a aprovação desse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 27/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 27/2020. Requerimento número 28/2020. Há alguns anos atrás, a Prefeitura de Mairinque anunciou a construção de uma creche no bairro Terras de São José. É um terreno localizado na parte central do bairro, que antes era utilizado como campo de futebol pelos moradores. Em visita ao local, percebe-se que chegaram a ser realizados alguns serviços, como terraplanagem, contenção de plantio de grama no talude existente, mas a tão esperada creche não foi construída. Por esta razão, é que nos termos regimentais requer o chefe do Executivo Municipal, através dos setores competentes, para que nos informe o que segue. 1. Na ocasião desta obra, qual o ano e quem era o prefeito? 2. Segundo informações de outros requerimentos, no local foi encontrado um olho d'água e, por esse motivo, a obra foi paralisada. Antes de ser dada a ordem de serviço, foram feitos estudos do solo para se verificar a viabilidade da obra? Se sim, a que conclusão chegou? Favor encaminhar cópia deste estudo. 3. Até a paralisação, qual o valor total gasto? 4. Considerando que a obra não foi concluída e que estes recursos acabaram sendo mal empregados, a Prefeitura teve que devolver os valores ao FNDE, Fundo de Desenvolvimento da Educação. 5. A empresa responsável e o chefe do executivo da época foram de alguma forma responsabilizados por este erro de execução, que culminou no mau empenho de recursos públicos. Se sim, de que forma? Se negativo, a Prefeitura pretende tomar alguma providência sobre este fato? Gabinete Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 28/2020. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, eu quero ser bastante objetivo em relação a esse requerimento, mas nós temos sido procurados por moradores do bairro São José em relação àquela creche que começou a ser construída com dinheiro público, dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, e depois dela toda planejada, já começando a ser construída, ela foi suspensa, ela foi encerrada, porque se encontrou ali mina de água. E hoje não existe nem creche, nem campo de futebol. Era um campo de futebol e hoje está lá tudo abandonado. E nós sabemos que ali foi empregado dinheiro público e o nosso requerimento visa saber quanto foi gasto de dinheiro público nos dias atuais e quem será responsabilizado ou está sendo responsabilizado por essa obra que não foi para frente e se gastou, como eu disse, erário público. Era o que eu tinha colocado, senhor presidente. Peço a aprovação dos nobres pares. Continua a discussão. O requerimento 28/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permanecem como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 28/2020. Requerimento número 29/2020. No mês de janeiro, servidores que residem em imóveis pertencentes à Prefeitura ou construídas em área pública foram notificados pela Prefeitura de Mairinque para que, no prazo de 60 dias corridos, desocupem suas casas. Ante o exposto, é que nos termos regimentais requer o chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria de Administração, que nos informe o que segue. 1.
considerando que esses servidores municipais há anos residem nesses imóveis, por qual razão a Prefeitura quer despejá-los? 2. Existe algum processo judicial que determine a Prefeitura a proceder a estas retomadas? Se positivo, favor enviar cópia. 3. Consta na notificação que a Prefeitura recebeu da 2ª Promotoria de Justiça de Mairink uma solicitação de informações. Nesta solicitação, foi recomendada pela promotoria a retomada dessas casas por parte da Prefeitura. Favor enviar cópia desta solicitação. 4. Considerando que estes servidores, se retirados de suas casas, não terão outro lugar para abrigarem suas famílias, a Prefeitura disponibilizará outros imóveis, evitando assim um problema social em nosso município. 5. No caso de desocupação desses imóveis, os funcionários que construíram essas casas serão devidamente indenizados. 6. Por qual razão a Prefeitura deu um prazo tão curto para a desocupação desses imóveis? Existe a possibilidade de estendê-lo para que, num prazo justo, os servidores afetados possam tomar as providências necessárias? 7. No caso de não desocupação, o que a Prefeitura pretende fazer? 8. Qual critério será utilizado para que essas casas tornem a ser ocupadas por outras famílias? Favor explicar detalhadamente. Peço ao chefe do Executivo Municipal, o senhor Ovidio Alexandre Azzini, para que reconsidere esta decisão, que poderá causar vulnerabilidade social em várias famílias que há anos estão situadas nesses imóveis e que não terão outro lugar para se instalarem. Que, se mesmo assim compreender que estas retomadas devem ser feitas, que seja para os imóveis invadidos por pessoas que não são funcionários da Prefeitura ou que não têm ligação com o município. Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 29/2020. Eu peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, já abordamos esse assunto, diz respeito ao prefeito querer tirar os moradores das casas, os funcionários públicos que residem nas casas da prefeitura, dando um prazo de 60 dias a eles. Se alegou que era uma determinação do Ministério Público. Nós estivemos lá, acompanhado até por um representante dos funcionários municipais, e o promotor disse que não se envolve nessa questão. É puramente pelo prefeito pelo Poder Executivo, que está se querendo tirar essas famílias. Não há nenhuma intervenção do Ministério Público. Ele apenas pediu para que se averiguasse se existem realmente famílias que não trabalham na prefeitura e que residem nessas casas. Então, nós estamos questionando o Executivo, porque, de repente, num prazo de 60 dias, ele quer que essas famílias, de pessoas que trabalham há tantos anos na prefeitura, desocupem as suas casas. E nós aqui questionamos o que ele pretende fazer pondo essas pessoas na rua, para onde essas pessoas irão morar. E as pessoas que investiram nessas casas, construíram, fizeram obras, como vai ficar a situação das mesmas? Então, nós precisamos de uma resposta, senhor presidente, por parte do prefeito, para que nos diga, enfim, se realmente ele pretende tirar essas famílias, e nós entendemos que não é dessa forma. Para ele tirar, ele teria que entrar com uma reintegração de posse, nós sabemos que isso vai demorar muito na Justiça, então o que nós recomendamos ao Executivo, que procure dialogar com esses funcionários e não os coloquem de repente na rua, porque são trabalhadores, são pessoas honestas, e nós vemos aí as casas, aquelas casinhas da SECAP abandonadas. Ele, enfim, poderia ter feito aí uma construção de casas populares para os funcionários, um loteamento popular para os funcionários, e nada disso foi feito. Então, não se justifica querer tirar essas famílias do funcionalismo municipal e colocá-los na rua, colocá-los aí debaixo da ponte de repente. Então, eu, procurando saber melhores informações do prefeito a esse respeito, é que eu peço a aprovação dos nobres pares. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 29/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento 29/2020. Requerimento número 30/2020. Foi procurado por munícipes residentes da rua Francisco Caramante, Jardim Vitória, que relatam que as águas provenientes de chuvas têm invadido as residências da parte baixa, alagando as casas e destruindo imóveis. A preocupação dos moradores é que, além de prejuízos materiais, a água pode trazer inúmeras doenças infectocontagiosas como malária, leptospirose, hepatite, cólera, entre outras.
Tal problema tem ocorrido pois o nível da rua está irregular, bem como pela falta de galerias de drenagem, bocas de lobo. Com isso, as guias não suportam conter o grande volume de águas vindos da parte alta do bairro. Diante do exposto, é que nos termos regimentais requer ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, para que nos informe o que segue. 1. A fim de garantir a segurança e a saúde dos moradores desta via, é possível a implantação de mais galerias de drenagem de águas bocas de lobo. 2. Se positivo 1. Diante da urgente necessidade desses serviços, para quando é possível sua realização. 3. Considerando este período de maior ocorrência de chuvas, o que a Prefeitura pode fazer de imediato para ajudar os moradores até que maiores obras sejam realizadas? Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 30/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, eu já voto favorável a este requerimento, tendo em vista que é uma cobrança de muitos tempos já dessa casa. Desde 2017, vereador Túlio Camargo, sempre atuante, sempre cobrando. Eu também já fiz alguns requerimentos nesse sentido. E eu pedi agora a palavra, senhor presidente, porque foi aprovado um projeto nessa casa, né, de aprovação de um recurso de R$390 mil para a construção de um muro de contenção em Gabiões e a drenagem da água pluvial. A pergunta que fica a este vereador, e tenho certeza que aos demais, se já foi aprovado esse projeto, se existe o dinheiro, aonde está o dinheiro que ainda não foi construído, o tão esperado muro de contenção por aquela população. Eu encerro aqui minha fala, eu espero que esse dinheiro apareça e apareça em trabalho para a população, vereador. Parabéns pelo requerimento. Continua a discussão, requerimento 30/2020. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Eu agradeço as palavras do vereador Rafael. É o projeto 52, vereador, que nós aprovamos 19, destinando essa verba para esses casos de enchente, problemas de erosão, e realmente até agora não se viu nada. Aliás, desde o começo do mandato que nós temos alertado o prefeito sobre o perigo das fortes chuvas, dos alagamentos, como é o caso aqui desta rua, em que a água invadiu várias casas. Tenho aqui um abaixo-assinado com muitas assinaturas. Então, realmente, o que nós temos questionado ao longo desses anos é planejamento. Nós vimos aí várias estradas ficarem intransitáveis, a chuva tomar conta de vários locais. Tivemos um colega aí que entrou praticamente no rio. Não foi, vereador Paulinho? O senhor esteve lá. Então, realmente, tudo isso é um absurdo. Então, a gente espera que o prefeito tenha sensibilidade para entender esse nosso requerimento, essa nossa preocupação, que não é só minha, mas de todos os membros desta casa. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 30/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permanecem em comissão, os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 30/2020. Requerimento número 31/2020. Nos termos regimentais, requer ao chefe do Executivo Municipal para que oficie a empresa Litucera Engenharia e Limpeza para que nos informe o que segue. 1. Houve algum aditamento contratual entre a Prefeitura e a Litucera? Se sim, por qual razão? Favor encaminhar cópia do aditamento. 2. Qual a forma utilizada para se calcular o valor a ser pago para a empresa Litucera? Por quilo de lixo, caminhões ou valor fixo? 3. Os resíduos, lixo, recolhidos em Maim, que são destinados para qual aterro sanitário? 4. A Prefeitura ou a Litucera paga o descarte neste aterro? Qual o valor pago para o descarte? 5. Qual a média em quilos recolhida em Mairim e encaminhada para este aterro sanitário mensalmente? 6. Quantos veículos são utilizados para a remoção do lixo neste município? 7. Quantas pessoas estão contratadas para realizar a varrição? 8. A Prefeitura está em dia com os pagamentos à empresa Litucera? Se negativo, qual o valor da dívida? 9. Houve reajuste na taxa de coleta de lixo para o ano de 2020? Se sim, qual a porcentagem? O que justifica este aumento? 10. Existe a possibilidade da Prefeitura renegociar a empresa Litucera a fim de baixar o valor da taxa de lixo que tem contribuído para o encarecimento do IPTU? Gabinete Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 31/2020. Peço a palavra, senhor Com presidente. a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, rapidamente, esse requerimento vem em contra aqui, até acho que o vereador Rafael também já apresentou, mas aqui eu adiciono mais alguns questionamentos. A população tem reclamado muito da alta taxa que vem sendo cobrada de lixo.
Então, são 10 questionamentos, mas eu vou me resumir apenas em 2. O 9 que quer saber se houve realmente algum reajuste agora em 2020 desses aumentos em relação ao aumento do IPTU e se existe por parte da Prefeitura a possibilidade de renegociar com a empresa Litucera a fim de baixar o valor da taxa de lixo que tem contribuído para o encarecimento do IPTU. Então, nós aqui estamos mexendo realmente, quando se aumenta esses valores de IPTU, de taxa de lixo, nós estamos mexendo no bolso da população. Então, fica aqui um pedido nosso para sabermos, através de um raio-x, que a Prefeitura nos informe essas perguntas tão importantes que estamos fazendo. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 31/2020. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Essa é uma informação importante. Todo esse requerimento tem uma série de perguntas que eu tenho sempre falado aqui, essa questão do lixo. É importante a gente saber se houve realmente esse aditamento. Eu tenho defendido aqui, em todos esses anos, a questão da coleta seletiva, e o que a gente vê é, cada vez mais, o município aumentando o orçamento para jogar o lixo doméstico, o descarte do lixo doméstico em aterros, e não investe num programa de coleta seletiva e reciclagem de lixo. Isso é algo que eu acho essencial, todos os municípios estão implantando, menos o nosso. Então, enquanto for por peso, realmente, a gente vê que nenhuma prefeitura que é por peso vai implantar, porque interessa para a empresa e, de repente, também para o prefeito municipal. Então, esperamos, eu aprovo o seu requerimento e espero, obrigado, vereador, urgentemente que venham essas respostas para a gente entender o que é que está acontecendo e por que é que o prefeito Peixinho não implanta a coleta seletiva no município. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 31/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 31/2020. Requerimento número 32/2020. Recebemos em nosso gabinete, essa semana, o morador do bairro Cristal, o senhor Wesley Gustavo Pereira Negri, reclamando da falta de manutenção da estrada que liga o bairro do Cristal ao Clube São Marcos e que permite acesso ao bairro Dona Catarina. A referida estrada está em péssimas condições de trafegar e prejudicando a mobilidade dos moradores local. Os moradores já solicitaram diversas vezes junto ao Executivo pedindo a manutenção da referida estrada, porém, até a presente data, nada foram atendidos. Nos termos regimentais, requer ao seja oficiado o chefe do Executivo, a fim de que forneça as seguintes informações. 1. Qual a previsão para a Prefeitura realizar a manutenção da referida estrada? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 32/2020. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu venho humildemente pedir a aprovação do requerimento 32/2020, que está cobrando o Executivo para que dê uma solução, se não definitiva, mas ao menos paliativa, para a manutenção das vicinais do Clube São Marcos, da região de Dona Catarina, Moreiras, Pitangueiras, Capoava, porque a população lá, senhor presidente, vem sofrendo muito. Crianças não conseguindo ir à escola porque os ônibus não chegam até as suas residências, ou próximo delas. Ambulância não conseguindo acessar a região porque as ruas, então, estão intransitáveis. Então, eu venho pedir, senhor presidente, população, isso é importante lembrar, fazendo vaquinha naquela região para fazer a manutenção nas estradas com máquina e cascalhamento. População fazendo vaquinha para concretar um pedaço da rua porque não há como transitar. Então, o poder público precisa fazer sua parte, e é nesse sentido que eu encaminho esse requerimento ao Executivo e que o mesmo tome providências, porque aquela população sofre muito, senhor presidente. Sofre muito e não é de hoje. Eu encerro aqui minha fala e conto com a aprovação dos nobres pares. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 32/2020. Palavra, presidente. A palavra, vereador Dizão, por 5 minutos. Vereador, realmente está ruim, concordo com você, a minha região, ando todo dia com a região, mas hoje já está fazendo, tá? Já fizemos São José, já fizeram São José, hoje está no Pitangueira e vai descer para o Cristal e subir para o Capoava.
já fez também a 3 ali da portaria 3. Realmente concordo com você que não tinha como andar o ônibus escolar, mas realmente já está fazendo, graças a Deus. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão, requerimento 32/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 32/2020. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu peço o arquivamento do requerimento 33 e 34/2020 de minha autoria. A pedido do autor, requerimento 33 e 34 está arquivado. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Considerando que hoje, na ordem do dia, será deliberado o projeto 1/2020, um projeto polêmico, onde os servidores entendem que serão prejudicados, é a mesma ótica, que através do artigo 98 da Lei Orgânica desta Casa, parágrafo 1º, senhor presidente, através do parágrafo 1º, que eu venho pedir a Vossa Excelência que convide os representantes do Sindicato dos Servidores, da Associação dos Profissionais da Educação de São Roque e Região, do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal do Fundeb e a Comissão de Servidores deste município. O parágrafo 1º do artigo 98 é claro e eu espero que o senhor atenda o pedido deste vereador. Muito obrigado. Pode continuar. Pode dar continuidade. Peço ao secretário que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 35/2020. Estamos em sessão ainda, vereador. Considerando... Questão de ordem. Questão de ordem. Nós ainda estamos deliberando o requerimento, vereador. Sim. Após, nós vamos ter o intervalo regimental, após tribuna livre, aí nós conversamos. Não. Só uma questão de ordem. Porque assim, não há... Peraí, não há parecer do Conselho do Fundeb, do Conselho Municipal de Educação. Então, o que eu sugiro e peço a Vossa Excelência é que convide essas autoridades, através desses conselhos, para participarem da sessão em plenário, não que eles vão sentar aqui, mas acompanhar, e antes do projeto ser votado, que o senhor franqueie 10 minutos, como prevê aqui o parágrafo 2º do artigo 98, para que eles possam explanar, né, pelo menos um parecer verbal na tribuna, né, que eles possam defender isso. E, segundo o regimento, senhor presidente, só cabe ao presidente autorizar. O presidente autorizando, eles poderão explanar aqui o seu parecer verbal na tribuna, que será registrado em ata e servirá como documento. Vereador, eu vou terminar o último requerimento, faço suspensão da sessão por 5 minutos, para que nós possamos fazer a reunião, para que nós possamos depois ouvir, ok? Questão de ordem. Questão de ordem. Eu preciso encerrar o requerimento, vereador, por favor. É que eu estou falando para você que você fez o pedido para mim. Eu vou aguardar nós terminarmos o requerimento, aí obrigado, eu vou fazer a suspensão da sessão por 10 minutos para nós tomar. Peço ao seu secretário, por favor, gente. Vamos terminar o requerimento, a sessão está suspensa por... Você criou, por favor. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Pessoal, eu tenho certeza que o presidente vai atender esse pedido. Então, o que eu sugiro
é que nós passamos esse expediente, que sejam deliberados os requerimentos, e antes da deliberação do projeto, atendo o nosso pedido. Antes da tribuna livre, vereador, eu tenho que fazer. Então, Pode ser, muito obrigado. após a leitura do último requerimento, a sessão está suspensa. Muito obrigado. E nós tomamos, aí eu passo já a decisão para o pessoal. Muito obrigado. Pede dar continuidade. Requerimento número 35/2020. Considerando que o IBC, Instituto Brasileiro de Cidadania, é quem faz a gestão do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, localizado na Avenida Mitsuki 879, Jardim Cruzeiro, permaneceu sem profissionais médicos e psicólogos para atender a população no período de setembro de 2019 a dezembro de 2019. E as atendentes alegam que não havia profissionais para atender o público e que não havia previsão de contratação de novos profissionais. Assim, o CAPS continuou de portas abertas, mas sem as mínimas condições de atender o público. Considerando que a IBC alega que a Prefeitura não estava repassando mensalmente o valor contratual, e por esse motivo acabou prejudicando o funcionamento da empresa e, consequentemente, não oferecendo serviços à população como pactuado em contrato. Considerando que, posteriormente, a Prefeitura repassa os valores atrasados para a IBC, porém a mesma deixou de prestar serviços à população nos meses em que não recebeu da Prefeitura e, consequentemente, está recebendo o erário público sem a contraprestação de serviços, o que poderá caracterizar ilícito penal. Assim, requeiro ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado ao chefe do Executivo com cópias para a IBC e Secretaria de Saúde para que nos forneçam as seguintes informações. 1. A Prefeitura pagou a IBC nos meses de setembro de 2019 a dezembro de 2019. Apresentar as cópias dos comprovantes de pagamentos mês a mês. 2. Apresentar relatório do CAPS de atendimento de novos pacientes nos meses de setembro de 2019 a dezembro de 2019. 3. A Secretaria de Saúde acompanha os serviços prestados pelo CAPS. Se sim, apresentar relatórios de acompanhamentos dos meses de setembro de 2019 a dezembro de 2019. 4. Quais providências a Prefeitura toma quando a IBC CAPS não presta serviço à população? 5. Apresentar o relatório mensal de fiscalização junto ao CAPS. 6. Apresentar os cartões de pontos dos profissionais que prestam serviço no CAPS nos meses de setembro de 2019 a dezembro de 2019 assinados, bem como os comprovantes de pagamentos com as devidas assinaturas dos empregados e datados. Quem é responsável pela fiscalização dos serviços prestados pela IBC? Vereador Rafael da Hípica. Esse é o último requerimento. Vamos. Rafa, discute lá, discute esse requerimento aqui, eu vou passar as indicações e vamos conversar. Falou para mim agora que parece que o vereador tem que abrir mão. Vamos conversar ali certinho? Vamos conversar? Vamos conversar ali, nós já vemos isso. Vamos discutir? Você vai discutir isso aqui? Você vai discutir? Não, você vai discutir? Ah, então senta lá para nós discutir rapidinho. Discutir. Tá. Em discussão, requerimento 35/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, nós sabemos que o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, nos últimos meses do ano de 2019, esteve ali faltando psicólogo e médico, né? Nós sabemos que a depressão cresce em nossa cidade, não só na cidade, mas no estado, no Brasil, no mundo. E a importância do CAPS estar funcionando com médico. No requerimento que eu encaminhei ao Executivo, o mesmo me informou da tabela
né, dos profissionais, mas não comprovou a prestação do serviço dos mesmos. Por isso que eu estou cobrando aqui, do Executivo, o comprovante de pagamento. Tem que ter o comprovante de pagamento, porque eu vou fazer aqui mais um alerta agora. Nós sabemos, senhor presidente, que a Prefeitura vem atrasando o pagamento com a IBC, com a Cisne e outras prestadoras de serviço no município. O porquê eu estou dizendo isso? O que me preocupa? O que está me preocupando? Será que a Prefeitura está descontando o serviço não prestado dessas empresas enquanto não estavam recebendo? Ou está acumulando? Se acumulou a dívida, porque muitas são contratos fechados, por exemplo, da IBC, passa de 4 milhões de reais, quando a Prefeitura quita essa dívida, se ela não desconta, a empresa está tendo um lucro sobre o serviço não prestado? Então, essa é a minha preocupação, senhor presidente. E não só em relação à Cisne, à IBC. A Cisne, a Jundiá, nós acompanhamos que a Jundiá está com uma dívida, pelo menos estava até 2019, de 5 milhões de reais. Houve uma redução da linha, dos horários, houve supressão dos horários, mas houve uma diminuição do repasse feito à empresa. Então, essa é a minha preocupação. Se não houve o serviço prestado, a Prefeitura está descontando o serviço não prestado ou está pagando? E se está pagando, por quê? Eu encerro aqui minha fala, senhor presidente, conto com a aprovação dos nobres pares no requerimento 35/2020. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 35/2020. Com a palavra, Com a palavra, vereador Kiyoshi Hirakawa, por 5 minutos. o requerimento é muito bom, né? Questionamentos, assuntos interessantes, preocupantes, porém só tem um detalhe que me preocupa por questões de exposição de funcionários. Exatamente no questionamento número 6, onde diz: apresentar os cartões de pontos dos profissionais que prestam serviço no CAPES dos meses de setembro de 19 a dezembro de 2019, assinados, bem como os comprovantes de pagamentos, com as devidas assinaturas dos empregados datados. Eu acho que isso aí é expor demais os funcionários, assim como todos os servidores, como todos os empregados, né, de qualquer empresa. Ninguém não precisa se tornar público dessa forma aqui. Então, eu acho muito temeroso a questão de como está sendo tratado a parte, né, da pessoa, vamos dizer assim, do funcionário. Então, é essa parte que eu gostaria de da tua parte. Não, A parte, vereador Rafael da Hípica, por 1 minuto. O porquê que eu fiz esse questionamento? Porque aí vai estar provado que não havia médico naquela data, que não havia médico naquele mês. Se não há o comprovante do ponto, se não há o comprovante do pagamento do contrato entre o médico e a prefeitura, ele não prestou serviço. É isso que eu quero saber. E se tem o ponto e não tem o pagamento, ou vice-versa, se tem o pagamento e não tem o ponto, nós precisamos fiscalizar. Eu acho que esse é meu papel aqui. Eu entendo a colocação de Vossa Excelência, respeito, mas, humildemente, eu peço a aprovação desse requerimento, porque nós precisamos provar para a população se houve atendimento médico ou comparecimento desses médicos no CAPES. Essa é a minha preocupação. Mas eu entendo a colocação de Vossa Excelência. Era só uma maneira de eu provar, tá, a denúncia que eu recebi. Tá? Só uma maneira de eu provar a denúncia que eu recebi. E aí, talvez, cabe ao Executivo, na resposta desse requerimento, mandar, né, com uma tarja no nome, não tem problema, mas que haja o comprovante. É só essa a minha colocação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu entendo a sua colocação, né? Até o ponto, marcação de ponto, tudo bem, mas não precisa expor ao público, né, a assinatura da Olerite. Então, esse item aqui, comprovante de pagamentos com as devidas assinaturas dos empregados, eu rejeito isso aqui. Não Mas posso concordar com isso. É público. Que seja público, mas não dessa forma. É isso que eu quero dizer. Assim como já discutimos em outras ocasiões, outros requerimentos, quando cita o nome das pessoas que são procuradas, ou que nós somos procurados por algumas pessoas, e nós citamos nomes. É questão de exposição de pessoas, não há necessidade disso. Tem que ser analisado de forma técnica isso aqui. Então, eu rejeito somente por esse item. Só por 2 palavras somente.
É só isso, presidente. O senhor me dá uma parte, presidente? O senhor me dá uma parte, presidente? O senhor me dá uma parte, vereador? A palavra. Pede a palavra. Continua a discussão, requerimento 35/2020. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Eu acho ótimo o seu requerimento. Opa. Eu acho ótimo o seu requerimento, vereador Rafael. Tá? Eu só queria uma pergunta assim, uma dúvida minha, tá? Expor o nome desses funcionários, amanhã ou depois, os funcionários não podem, o funcionário pode processar a prefeitura ou processar porque expôs o nome deles. Assim, a minha questão é essa, se é legal, se não é legal dentro do regime, se pode ou não pode. A minha dúvida é essa, porque quando você usa o nome de uma pessoa indevido, a pessoa é uma imagem que você usa sem autorização. É só essa a minha questão, mas eu acho... me dá uma parte, vereador? Tem a parte, novo vereador. Com a parte, vereador Rafael da Hípica, por 1 minuto. Senhor presidente, nós vereadores, todos os contratos, seja de prestação de serviço, terceirizadas, eles são devidamente expostos no portal da transparência da prefeitura. Então, ali tem quanto o médico ganha, porque é contrato. O que eu quero saber é se ele atendeu, se ele prestou o serviço, se ele esteve no CAPS ou não. É simples. Porque do restante, quanto ele recebeu, quanto ele ganhou, se ele assinou ou não, isso é público. É público. E nós temos a obrigação de fiscalizar. É público, é só entrar aí, portal da transparência, prefeitura, contratos, é público, está lá. Mas tudo bem, eu entendo a colocação, né? Eu entendo a colocação e fica a critério dos senhores. Assim, será que não tem que ter autorização da pessoa que está sendo citada ali no caso, para expor o nome dela? Só a minha questão, a minha preocupação é essa só, nobre vereador, mas acho muito bom o seu projeto, nobre vereador. Concluo aqui a minha fala, Deus abençoe a todos. Continua a discussão, requerimento 35/2020. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, o vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Bom, eu particularmente endosso o requerimento do vereador Rafael. Eu acho que nós, como fiscalizadores do Poder Executivo, tem momentos que alguns documentos têm que ser demonstrados, têm que ser abertos para esses vereadores. Porque nós não podemos simplesmente receber, às vezes, como já aconteceu comigo, eu peço uma informação específica e daí vem num balancete determinados números que eu não tenho comprovação. Aquilo pode ser feito por alguém que colocou aqueles números, então, alguns documentos, e eu tenho questionado isso dos formulários públicos, quando alguém diz assim, foi feita uma vistoria na empresa tal. Tá bom, me mostra o relatório dessa vistoria, porque não adianta dizer que foi feito. Mas é particular porque envolve nomes de funcionários. Acredito que se é um documento público de fiscalização do serviço público para a população, os vereadores têm que ter acesso. Tem o meu apoio, vereador Rafael. Uma parte? Você me dá uma parte? Pois não, vereador. A parte, vereador Rafael da Hípica, por 1 minuto. Exemplo do que o professor Giovanni acabou de dizer é sobre uma pessoa que trabalha na administração, é chefe hoje, senhor presidente, e recebeu no ano passado quase R$12 mil de hora extra. E aí? E isso, senhor presidente, está no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Mairinque. Está lá. Então, a nossa função é fiscalizar. É a nossa função cobrar, reivindicar. Neste caso, eu acho que também cabe um porquê. Talvez seja justificável. Talvez não. E eu tive fazendo um estudo, só para os senhores entenderem, essa pessoa trabalha em Mairinque e também numa cidade vizinha. Agora, como que ela consegue prestar esses dois serviços e receber essa quantidade de hora extra? Foi um erro de digitação ou não, tem que ser corrigido e tem que ser fiscalizado. Mas encerra aqui minha fala, senhor presidente. Não, parte, vereador. Pois não, vereador. A parte, vereador Kiyoshi Hirakawa, por 1 minuto. Só para deixar claro, que eu concordo com todos os questionamentos.
O único item é exatamente isso que eu falei, a assinatura do funcionário. Esse é somente isso que está pegando. O resto está tudo bem. Se retirar no próximo, de repente, né? Se retirar isso aí e apresentar outro requerimento no mesmo teor, eu aprovo tranquilamente, sem problema algum. A única coisa é a assinatura do funcionário. Obrigado pela parte. Continua a discussão, requerimento 35/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento 35/2020. As indicações de número 153 a 194 serão encaminhadas aos seus destinatários. A sessão está suspensa por 5 minutos.